Existe vida após a morte? Ou então o que a Bíblia realmente fala sobre o que acontece depois que a gente morre? O que o Antigo Testamento diz sobre isso? O que os judeus acreditavam sobre isso? Qual era a mensagem dos primeiros cristãos? Hoje eu quero falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre vida após a morte, ou na verdade sobre ressurreição. Seja muito bem-vindo à Escola do Discípulo, eu sou Felipe Breder e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre ressurreição. Na verdade, sobre o que nós cristãos, ou o que a Bíblia diz sobre vida após a morte, ou como N.T. Wright gostaria de chamar, de vida após a vida após a morte. Eu vou explicar um pouco desse conceito. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a você que deixe seu gostei aqui nesse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Se nós da Escola do Discípulo estamos abençoando você de alguma forma, contribua conosco. Nós estamos muito animados e continuamos buscando uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Então, não deixe de compartilhar com seus amigos. Mas afinal de contas, existe vida após a morte? Será que quando a gente morrer a gente vai para o céu ou para o inferno? Esse é o conceito clássico dos cristãos de acreditarem, muitas vezes, num céu como se fosse algo simplesmente espiritual, igual aquele desenho do Pica-Pau, do Tom Jerry, né? Que chega nos portões do céu, nosso espírito chega nos portões do céu. Mas hoje eu gostaria de fazer um rápido panorama bíblico sobre a vida após a morte. Antes de tudo, é importante entender um conceito na interpretação bíblica, quando nós estudamos a Bíblia, que é a revelação progressiva de Deus. O que isso significa? Se você já acompanhou nossos cursos do Panorama do Antigo Testamento aqui na escola, você já viu um pouco sobre isso. Nós cremos que Deus se revela na Bíblia de forma progressiva ao longo da história, que ao longo do tempo Deus foi se tornando mais conhecido e o seu povo foi entendendo melhor quem Deus era e o caráter do próprio Deus. Nesse sentido, quando nós olhamos para as Escrituras, nós também encontramos um entendimento progressivo sobre vida após a morte. O que os hebreus acreditavam lá no Antigo Testamento é um pouco diferente do que os judeus acreditavam, do que os judeus do Segundo Templo acreditavam e do que os cristãos acreditavam. E esse é um panorama rápido que eu gostaria de fazer sobre o que a Bíblia fala sobre a vida após a morte. Quem fez um estudo exaustivo sobre esse tema, que inclusive é referência para esse nosso vídeo, foi o bispo N.T. Wright. Ele é um bispo anglicano, escreveu um baita livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus, muitos outros documentos sobre a história da igreja primitiva, ele é um grande historiador e ele fez uma ampla pesquisa sobre ressurreição e sobre o que os judeus realmente acreditavam na vida após a morte. E nós precisamos então começar pelo Antigo Testamento. O que é que os primeiros hebreus, israelitas, o povo de Deus acreditava sobre a vida após a morte? E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o que nós vemos é a ideia de um Sheol. Esse Sheol é um conceito de um lugar onde os mortos estariam. Mas é interessante ver que no Antigo Testamento, esse lugar era um lugar de esquecimento, um lugar dos mortos, um lugar sombrio e sem esperança nenhuma. Nós temos alguns textos bíblicos que mostram isso, como por exemplo, Salmo 6, no versículo 5, onde o salmista diz: "Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará na sepultura?" Parece que a ideia do salmista aqui é que não existe nada para além da vida, que quando nós morremos, simplesmente acabou, não é mais possível louvar a Deus. Nesse sentido, N.T. Wright mostra que a grande esperança dos israelitas não estava numa vida após a morte, mas em Deus cumprir a sua promessa de uma terra prometida durante a vida. O que importava realmente era a vida. Nós temos um outro texto interessante em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, onde diz que tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. O que nós percebemos é que no começo da história do Antigo Testamento, não havia uma esperança de uma vida após a morte ou de uma ressurreição, mas uma ideia de um mundo dos mortos, um lugar onde os mortos estariam no esquecimento e ali não teriam mais nada, um lugar de esquecimento realmente. No entanto, ao longo da revelação progressiva da história do povo de Deus, nós começamos a notar algumas mudanças importantes na crença numa possível ressurreição. Isaías já tem um resquício disso no texto no capítulo 26, do versículo 19, que diz o seguinte: teus mortos, porém, viverão,
seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois a tua luz, que dá vida, descerá como orvalho sobre o teu povo no lugar dos mortos. Isaías começa a falar sobre uma ressurreição, mas ainda assim o N.T. Wright mostra que a grande ideia do povo naquele tempo era que não havia uma ressurreição física, ou não haveria vida após a morte, e até textos como esse de Isaías poderiam ser interpretados como uma ideia de que Deus faria isso no futuro com o seu próprio povo, levando ele para uma terra prometida. Mas Daniel também traz uma nova perspectiva, uma nova ideia de uma possível ressurreição. E um texto muito conhecido é o capítulo 12, no versículo 2, que diz o seguinte: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. E aí o próprio White afirma que por mais que o conceito principal do Antigo Testamento era a ideia de um Sheol, ou de um lugar de esquecimento onde a vida simplesmente acaba, surge um remanescente de uma nova esperança de ressurreição, o que é drasticamente transformado no período do judaísmo do Segundo Templo. Após o retorno do exílio da Babilônia, a reconstrução de Jerusalém, nós começamos a perceber que o pensamento muda drasticamente. E aí nós começamos a perceber pela própria arqueologia, olhando os túmulos dos judeus nesse tempo, o N.T. Wright mostra uma ampla pesquisa de inscrições nos túmulos, que nos revelam muito sobre o que as pessoas acreditavam sobre vida após a morte. Nós vemos que nesse tempo do judaísmo do Segundo Templo e do período interbíblico, a crença na ressurreição passa a ser a primordial entre os judeus, entre os servos de Deus. Mas era a crença de uma ressurreição física. O que eles acreditavam, portanto, era que após a morte, no último dia, no dia do julgamento, Deus ressuscitaria fisicamente com novos corpos, ou com os nossos corpos, os justos, aqueles que foram escolhidos de Deus, aqueles que ressuscitariam para uma vida eterna, como alguns textos bíblicos nos diz, e nós vamos mostrar um pouco sobre isso. E nessa época, os textos de Isaías e os textos de Daniel que nós lemos passam a ser grandes referências para a ideia de ressurreição. E até mesmo textos que antes eram vistos como metafóricos, como por exemplo aquela famosa passagem de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, que Deus dá essa visão, fazendo uma alusão ao retorno para Jerusalém, que o povo voltaria para casa. Agora os judeus começam a interpretar essa passagem até mesmo como uma mensagem ou como uma esperança de ressurreição física. Nós temos outros textos, como o próprio texto de Jó, que diz o seguinte: olha, quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. Olha que interessante, meu corpo, uma ressurreição. Eu verei por mim mesmo, sim, o verei com os meus próprios olhos, meu coração ainda anseia esse dia. Nós vemos então que nesse período, os judeus, ou pelo menos na época de Jesus, os judeus acreditavam, em sua grande maioria, numa ressurreição corpórea no último dia. Nós temos evidências desse pensamento em alguns livros extrabíblicos, como por exemplo os livros apócrifos, que nós não consideramos, nós os protestantes não consideramos como inspirados por Deus, como palavra de Deus, mas são importantíssimos para entender a história e até mesmo o pensamento teológico daquele tempo. E quando nós vamos para o segundo livro de Macabeus, no capítulo 7, nós vemos uma forte esperança de ressurreição. Olha que interessante. O Rei do mundo nos ressuscitará para uma vida eterna, já que morremos por suas leis. Há uma forte expectativa de ressurreição. Um exemplo bíblico desta crença é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, e eu não sei se vocês se lembram do encontro que ele teve com Marta. E Marta diz: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz: olha, fique tranquilo, ele ressuscitará, ele viverá. Olha o que o texto diz no Evangelho: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Essa é uma evidência da principal crença do judaísmo, de que no último dia
os justos seriam ressuscitados. Mas não era todo mundo que acreditava nisso não, tá? Era a grande maioria do pensamento judaico. Os fariseus, principalmente, acreditavam na ressurreição. Nós temos evidências disso no próprio texto bíblico que diz que os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não acreditavam. Então nós tínhamos um grupo de judeus, como a dos saduceus, que não acreditavam em nenhum tipo de ressurreição. Eles ainda estavam naquela ideia do começo do Antigo Testamento de que a vida é tudo o que importa e não há nada após isso. Eles não acreditavam em nenhum tipo de ressurreição, não acreditavam em nenhum tipo de espírito, não acreditavam em nenhum tipo de alma. E é interessante o texto bíblico lá de Atos, no capítulo 23, no versículo 6, que fala que os saduceus não acreditavam em ressurreição, nem em anjos e espíritos. Essa ideia de anjos e espíritos aqui não é os anjos lá do Antigo Testamento, porque nisso eles acreditavam, né? Em Gênesis nós temos aparições de anjos, mas a ideia de que após a morte nós nos tornaríamos como anjos ou espíritos. O texto está falando sobre o que os saduceus acreditavam da vida após a morte, que não era nada. Mas essa acabou sendo uma exceção entre o judaísmo. Na época de Jesus, a grande maioria dos judeus acreditavam de fato numa ressurreição corpórea no último dia, quando o Senhor viesse julgar a humanidade. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, nós vemos também algumas evidências de que os essênios acreditavam também na ressurreição. E nós temos citações do Talmud, por exemplo, que diz: todo Israel tem uma porção no mundo vindouro, ou seja, uma ideia de uma nova vida, de ressurreição. A Mishnah, que também é um ensino dos rabinos, dizia o seguinte: olha, bendito és tu, Senhor, que ressuscita mortos. Portanto, nós vemos que os judeus de fato acreditavam numa ressurreição corpórea, o que distingue muito da ideia platônica do helenismo. E aí é importante falar um pouco sobre isso. Na época de Jesus, o helenismo tomou conta do mundo inteiro, ou seja, a filosofia grega, a ideia dos gregos, né? Com as conquistas de Alexandre o Grande, o pensamento grego tomou conta do mundo, que foi chamado de helenismo. E nessa época havia um pensamento muito forte, que era o de Platão, a ideia platônica. E o que é que Platão acreditava? Basicamente, o corpo é ruim, a matéria é ruim, e nós temos uma alma que é eterna, e quando nós morremos, por exemplo, essa alma se desliga do corpo e nós viveremos eternamente. A alma é imortal. E essa ideia helênica, essa ideia platônica, acabou influenciando muitos cristãos até hoje, que acreditam nessa ideia de uma alma separada do corpo, que após a morte nós veremos alma como fantasmas. Essa ideia dominou muito a religião naquele tempo e acabou influenciando um pouco do judaísmo também. Alguns judeus tentaram fazer esse tipo de integração. Um deles foi o filósofo Filo de Alexandria, que era um judeu, e tentou juntar uma filosofia helênica com o judaísmo, trazendo o conceito de uma alma imortal, que nós também teríamos uma alma imortal que seria eterna. Mas essa é a exceção. E é interessante ver, e o N.T. Wright faz questão de mostrar isso, que os judeus se diferenciavam muito dos gregos e dos romanos com uma ideia única de ressurreição. Os romanos não acreditavam em hipótese alguma que alguém pudesse ressuscitar dentre os mortos. Era inadmissível, isso simplesmente não acontece. Os gregos também não acreditavam em hipótese alguma que os mortos poderiam ressuscitar, voltar à vida. E com a chegada de Platão e a ideia platônica da alma, isso era um absurdo maior ainda, porque não fazia sentido nenhum voltar para um corpo corrompido, voltar para a matéria. A grande utopia, o grande sonho é sair desse corpo e estar apenas no mundo espiritual. Essa era a ideia. Os judeus tinham a ideia inovadora de que aconteceria uma ressurreição no último dia. Mas ainda assim, é interessante notar, e o N.T. Wright faz um grande trabalho sobre isso, que mesmo esses judeus não acreditavam que alguém poderia ressuscitar sozinho no meio da história. Essa era uma expectativa que ninguém tinha. E foi o que aconteceu com Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus transforma radicalmente a ideia de vida após a morte e a ideia de ressurreição. Quando Jesus ressuscita, e isso muda o pensamento dos primeiros cristãos, foi uma drástica mudança de cosmovisão. Os primeiros cristãos começam a ver a ressurreição de Jesus como as primícias ou a evidência de que nós também seríamos ressuscitados no último dia. O apóstolo Paulo fala claramente sobre isso, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de
todos que adormecem. Portanto, a ressurreição de Jesus é as primícias ou a evidência, a certeza de que nós também seremos ressuscitados corporalmente no último dia. Paulo segue dizendo, inclusive, que se Jesus não ressuscitou, não existe ressurreição e é vã a nossa fé. Nós não temos nenhum lugar para colocar esperança se não fosse na ressurreição. E aí é interessante mostrar que os primeiros cristãos, o N.T. Wright argumenta sobre isso no livro dele, que os primeiros cristãos acreditavam, na verdade, numa espécie de vida após a morte. Ou seja, que após a morte nós estamos com Cristo, mas que a esperança final é de uma nova vida após isso. Uma ressurreição em corpo, um corpo glorificado, onde o Senhor estaria restaurando todas as coisas. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, Paulo diz: "E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês." Os cristãos acreditavam numa ressurreição corporal, que era distinta dessa ideia de uma alma que sai do corpo. Os primeiros cristãos e a igreja primitiva sempre anunciou uma esperança de que após a morte nós seremos ressuscitados. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, Paulo diz o seguinte: "Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos como o Senhor para sempre." Um outro exemplo é a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 4. "Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu." O que a Bíblia nos mostra é que os primeiros cristãos anunciavam e acreditavam que após a morte nós viveríamos uma ressurreição com a volta de Jesus Cristo, ou no último dia, os cristãos, os eleitos, aqueles que foram salvos, seriam ressuscitados corporalmente. A ideia de céus no Novo Testamento não é uma ideia metafísica espiritual. A ideia de reinos dos céus nos evangelhos é a ideia de que Deus está trazendo o seu reino, aqui na terra como no céu. A imagem que Apocalipse nos oferece é da nova Jerusalém descendo. O que os cristãos anunciam é de que Jesus Cristo restaurará todas as coisas e nós estaremos ressuscitados. Portanto, essa é a esperança cristã. É isso que os cristãos ortodoxos acreditam. Nós não acreditamos na ideia, ou não deveríamos acreditar nessa ideia de uma alma imortal, de uma vida espiritual, de um céu espiritual. Mas a esperança que nós temos é que após a morte nós seremos ressuscitados com Jesus Cristo. O que acontece nesse período entre a nossa morte e a ressurreição é alvo de muita especulação. Alguns, como os adventistas, vão falar sobre o sono da morte, outros que nós estamos com Cristo até o momento da ressurreição, e essa é a ideia mais aceita, inclusive, entre os protestantes e do próprio N.T. Wright, que após a morte nós estamos com Cristo, como aquele ladrão na cruz, Jesus olhou para ele e disse: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Portanto, após a morte nós estamos com Cristo num período intermediário, num período de espera. Essa é a ideia do N.T. Wright, aguardando, enfim, a vida após a morte, a ressurreição. E por que isso é importante para nós? Por que eu quis gravar um vídeo sobre vida após a morte? Se a ressurreição de Jesus nos confirma que nós seremos ressuscitados em corpo, que a criação será restaurada, isso renova a nossa esperança em como nós vivemos aqui nessa terra. Nós não queremos simplesmente sair da terra, nós vamos cuidar da criação de Deus, porque nós cremos que é essa criação que Deus restaurará. E nós temos uma firme esperança de que a vida não é um absurdo, de que a justiça será feita, de que a maldade vai acabar, de que toda lágrima será enxugada, de que a vida não é simplesmente um absurdo aleatório causado por uma explosão qualquer, mas ela possui significado.
um propósito, onde o próprio Deus diz que toda lágrima será enxugada. E aí eu gosto muito de uma frase do Tim Keller, que inclusive ele disse nos seus últimos dias, quase que no leito de morte, dizendo que se Jesus Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, então tudo vai terminar bem. O que é que a Bíblia fala sobre ressurreição? Que um dia nós seremos ressuscitados com Cristo Jesus por meio da nossa fé para uma nova vida, uma vida cheia de glória, uma vida eterna, uma vida onde não há mais choro, nem lágrima, nem ranger de dente. E essa vida também está disponível para você que está nos assistindo por meio de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.